Foi uma coisa terrível. Eu estava indo pegar os meus filhos e então eu vi uma fumaça. Eles colocaram fogo na minha casa e quando eu percebi, tinha queimado tudo. Então eu resolvi fugir de lá. Vieram com armas de todos os tipos. E gritavam: matem! 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 Então eu percebi que tinha que fugir para me salvar. Nigéria. População de 140 milhões de habitantes que cresce rapidamente. 14% da população africana vive no país mais populoso do continente. Economicamente, a Nigéria é uma das nações mais ricas da África. Suas reservas de petróleo são imensas, ficando entre as 10 maiores do mundo. Mas de acordo com a ONG Human Rights Watch, algo entre 4 e 8 bilhões de dólares foram totalmente perdidos durante os últimos 8 anos. Com o desvio dessa enorme soma de dinheiro desviado da economia, é o nigeriano médio quem mais sofre. Mais da metade da população nigeriana briga pela sobrevivência com menos de $1 por dia. Os conflitos na Nigéria estão sempre nos noticiários, mas a mensagem está geralmente conectada à economia, petróleo e corrupção. Mas a guerra entre cristãos e muçulmanos é raramente noticiada. Mesmo tendo liberdade religiosa, lá, muitos seguidores de Jesus Cristo têm sofrido muito devido à sua fé. A Nigéria é um país dividido ao longo do paralelo 10. Na porção norte, muçulmanos são a maioria. Na porção sul, os cristãos são maioria. Ao longo da fronteira que divide estes dois grupos, sangue vem sendo derramado repetidamente nos últimos anos. O cristianismo veio da parte sul do país e avançou para o norte. Já o islamismo veio do norte e está indo para o sul. Mas há um ponto onde os dois se colidem. A maioria das lojas pertenciam aos cristãos. Mas o cristianismo chegou aqui e agora, onde o islamismo já estava consolidado, e os muçulmanos se sentem incomodados com a presença deles. É claro que a natureza vigorosa das igrejas evangélicas, ao avançar para o norte, alarmou os islâmicos, a ponto deles acharem que devem impedir a expansão do cristianismo para o norte, o que acabam fazendo fisicamente. Estamos enfrentando perseguição dos nossos vizinhos muçulmanos. Eles não gostam de ver o evangelho progredindo e se sentem ansiosos porque nossos negócios prosperam e construímos mais igrejas. Desde 2001, 2.000 cristãos foram mortos, mas cerca de 250 igrejas foram destruídas. E muitos empreendimentos comerciais foram destruídos. São muitos milhões de nairas. Desde o ano 2000, mais 50 mil pessoas perderam suas casas, desalojadas pela violência. Um recente incidente aconteceu em Tuduwada e começou quando um jovem estudante foi acusado de fazer um desenho proibido do profeta Maomé. Setembro de 2007, alguém foi na escola e desenhou o profeta e aí disseram que um dos cristãos da escola tinha feito o desenho e por isso os ataques de 28 de setembro. Não sabemos se podemos confiar nessa informação, mas disseram que esse era o problema, a origem do problema. De repente, o conflito tornou-se mais sério e então foi arrastado para a cidade. E aí eles se agruparam para atacar as igrejas. Corri para minha igreja, porque eu sou o líder dela. Eu fui pela floresta para não ter que ir pela estrada. Eu cheguei aos fundos da igreja e vi que ela já estava queimando. Queimaram todas as igrejas. Vi aquilo e entrei em pânico. Eles saquearam tudo o que havia. De fato, levaram tudo o que havia na sede da igreja. Eu só
fiz uma pequena oração em meu coração para Deus livrar a igreja da destruição. Quando vi, a cidade toda estava sendo atacada. Eu queria ajudar. E comecei a tirar as pessoas. Dali com a minha moto. Eu levava uma de cada vez e voltava. Fiz isso várias vezes. Então vimos uma multidão de gente vindo, carregando todos os tipos de arma e gritando Alá Okubel, Alá Okubel. Quer dizer, Deus, Alá é grande. Olhando para eles, dava para perceber que queriam sangue. Estavam prontos para matar e destruir. Foi então que percebi que tínhamos que correr dali. E ouvia as pessoas dizerem: este é um daqueles líderes cristãos. E gritavam: matem, matem, matem. Aí começaram a atirar pedras com toda a força em cima de mim. Então, pela graça de Jesus, eu escalei o muro e pulei para o outro lado e corri para salvar a minha vida. Tentamos escapar da cidade, mas eles invadiram minha casa e começaram a bater na minha mulher, seriamente. Eu pedi que eles a deixassem em paz, porque, a princípio, eles estavam pensando que eu fosse muçulmano. Mas um deles me disse que se eu fosse muçulmano, eu deveria confessar sua fé. E eu disse: eu não posso negar minha fé. Foi então que eles começaram a me agredir e bater, com as armas que eles tinham, até eu cair. Aqueles homens nos seguiram pela mata. 5 deles começaram a procurar os cristãos escondidos para matá-los. Aí eles se aproximaram e me viram, então vieram para cima de mim, tentando me esfaquear. Meus filhos choravam: mamãe, mamãe, eles querem matar o meu pai. Naquele momento, eu me levantei e disse: por favor, posso lhes fazer uma pergunta? Vocês conhecem Deus? Um deles respondeu: conhecemos Alá. E eu disse: se você conhece Deus, então não derrame meu sangue, nem o dos meus filhos neste chão. Eles olharam para mim e disseram que podíamos ir por causa dos meus filhos. Então eu comecei a chorar. Vi a mão de Deus nos livrando. Mas nem todos conseguiram escapar. 90 cristãos foram assassinados naquele dia, deixando para trás suas viúvas, membros da família e amigos. 10 igrejas foram queimadas, 36 casas e 147 lojas pertencentes a cristãos foram totalmente destruídas. 350 famílias foram desalojadas. Quando eu vi de longe que a minha casa estava sendo destruída, eu pensei na minha Bíblia. Por ser pastor de uma pequena cidade, eu não sabia se ia ter outra Bíblia ou se os materiais que eu usava há 20 anos. De repente, veio na minha mente o quanto esse acontecimento havia dispersado os membros que Deus me deu para liderar. Antes do ataque, nossa igreja possuía cerca de 110 membros. E depois dele, entre 40 e 44. Mas Deus deu coragem espiritual a seus seguidores naquele dia terrível. E eles se recusaram a fugir. Quando eles souberam que eu não tinha fugido, eles me disseram: assim como pastor, eu não vou fugir. Todas as igrejas que foram destruídas, na verdade, foram reconstruídas ainda maiores que antes. E a participação tem aumentado grandemente. Então você começa a entender que, na verdade, a crise foi o ponto crucial para o crescimento do cristianismo. Foi Deus quem me trouxe. E quando Ele quiser, me levará para si. Ou para outro lugar.
E é por isso que eu ainda estou vivo aqui. Os cristãos estavam se fortalecendo, mas ainda tinham muitas necessidades. Eles precisavam da intercessão de pessoas que dessem apoio. Precisavam também de ajuda prática, como comida, roupa e moradia. Assim que a Portas Abertas soube da violência, ela foi a Tuduada para averiguar a situação. Ela supriu as necessidades espirituais, emocionais, necessidades práticas dos pastores e de toda a comunidade cristã. Eles juntaram todos os pastores e distribuíram Bíblias e outros materiais também. Todos nós ficamos muito felizes, entusiasmados com aquela cena. Além disso, a Portas Abertas deu treinamento bíblico fundamental para a equipe das igrejas para continuar expressando o amor e para manter a coragem espiritual ante a perseguição. Quando a Portas Abertas chegou e introduziu o seminário PFAT, permanecendo firme através da tempestade, nós descobrimos que há países onde os cristãos sofrem ainda mais que nós. Descobrimos que muitos cristãos já enfrentaram situações como a que enfrentamos. Isso nos deu força. O treinamento dado nos ajudou. Nos ajudou a saber como enfrentar situações como esta. Ou como reagir melhor. Além de ajudar as pessoas que foram treinadas quanto às questões espirituais, o seminário as encorajou a evangelizar, principalmente aqui no norte. Cremos que a razão da evangelização ainda acontecer é o benefício desse treinamento. Agora, a Portas Abertas iniciou um seminário chamado Compreendendo o Islamismo. Ele está nos ensinando sobre como nós devemos ministrar aos muçulmanos, porque alguns ainda têm medo da conversão. Então, através deste programa, nós estamos ministrando a eles da forma correta, e eles saberão como seguir a Cristo, porque alguns já estão prontos para seguir a Jesus. Hoje, alguns já até se arrependeram e se tornaram cristãos. A questão de como aquele ataque impactará os muçulmanos está nas mãos dos cristãos e da resposta que derem aos que os feriram. Através do PFAT, a Portas Abertas nos deu um coração cheio de amor pelos nossos inimigos. Por isso, Jesus Cristo disse que devemos orar por nossos perseguidores e que deveríamos alimentá-los quando tivessem fome. Então, nossa atitude perante eles será exatamente essa: de amarmos e orarmos. É de vital importância que cristãos de todo o mundo unam-se a seus irmãos e irmãs nigerianos e orem pelos vizinhos muçulmanos. Ore por todos os que não creem. Peçam que conheçam a luz, pois Jesus Cristo é a luz do mundo. Orem para que se arrependam. Conheçam a verdade. E conhecendo a verdade, ela o fará livre. Nigéria. Em qual posição ela estará na classificação de países num próximo ano? Haverá aumento ou diminuição na perseguição? Não há resposta fácil, mas a grande necessidade que existe neste país é o perdão. E é isso que os cristãos tentam expressar de forma plausível. Eles anseiam viver no amor de Jesus Cristo do mesmo modo como ele viveu há 2000 anos. Ele perdoou as pessoas que o crucificaram. Este é o exemplo que a Nigéria testemunha nos dias de hoje. E é isso que vai abrir milhares ou milhões de corações para a verdade do Evangelho.